Olá, tudo bem? Por que o fenômeno Bolsonaro estourou no Brasil e tem uma mega repercussão na América Latina e em outros países europeus, Centro-América, Estados Unidos, enfim? Por que essa ideia do Bolsonaro viralizou? Antes de tudo, eu quero fazer uma leitura para a gente entender isso. A política e religião sempre andaram juntas, né? A política nasce no cenário ocidental dentro de um contexto também forte religioso, patrocinado pela religião. Haja vista, se você tiver tempo para leituras e pesquisas, ver como o mundo ocidental de fato se formou no seu viés democrático, de direitos humanos, liberdade de imprensa, enfim, economia, o que é o movimento capitalista. Max Weber já escreveu muito bem sobre isso. Então, a política ela tem uma presença, sempre teve, muito forte da religião, né? Mas a gente teve durante um período histórico, principalmente pós-reforma protestante, um movimento importante no mundo ocidental, que fez com que essa ideia de que religião ou Deus, né, não tem vínculos com a política e etc. Mas isso é um mero discurso, porque na prática isso sempre esteve muito presente. Por que eu digo isso? Porque assim, a política hoje, nessa cultura nossa, ainda mais pós-moderna e agora com essa nova nomenclatura pós-cristã, que olha com um certo receio, um desdém, algumas ressalvas com a questão da religião, a política ela se apropriou desse cenário importante e ela apresentou o discurso que a religião sempre pregou, e por conta de dados e movimentos históricos que a religião teve, houve uma decadência nesse sentido e uma certa incredulidade ou um ceticismo com a questão da religião, com as suas promessas. Então o que a religião sempre disse? Mundo melhor, esperança, qualidade de vida, famílias estabilizadas ou famílias estáveis, um padrão moral elevado muito presente na formação de uma cultura, de uma sociedade, prezando por valores tradicionais que mantêm a base de uma cultura, projetando ela para um futuro melhor, isso seja na educação, seja no desenvolvimento financeiro, né, que afeta toda uma nação. A religião sempre propagou a ideia de que todos são iguais, em que deve haver uma partilha, principalmente a questão de segurança, e à medida que isso é formado dentro do seio familiar, o caráter da pessoa, isso afeta ela na sociedade, gerando também o indivíduo do bem ou de bem na sociedade. A religião, a política, ela se apropriou desse discurso. Então, a política hoje ela é a nova religião. Ela é o que a gente chama de metafísica do povo, ou metafísica terrena, ou seja, ela não vem do alto para baixo, como a ideia da religião, de uma revelação que desce. A política ela tem uma metafísica daqui, né? Que como se ela construísse algo daqui que afetasse também essa sua compreensão com o transcendente, né? Então ela é uma metafísica daqui, do terrena, imanente. E esse discurso que é forte da política de promover um mundo melhor, em que as pessoas terão uma boa vida, em que os parâmetros ou os padrões familiares serão resgatados, em que a sociedade precisa ser conservadora e tradicional no seu viés humano, relacional, no trato com o outro, claro, nessa perspectiva do que você faz com aquilo que você ganha, que sempre foi um discurso muito importante, principalmente no século XVIII e XIX, um discurso religioso inglês, né? Partindo da família
dos Wesley, como John Wesley, Charles Wesley, enfim, que são os movimentos avivalistas, que John Wesley dizia: ganhe tudo que você puder, mas também doe tudo que você puder, né? Então é essa ideia. Então a política se apropria disso e ela vai dizer que ela tem o poder de trazer um mundo melhor. Ela tem o poder de fazer com aquilo que a religião dizia, de um reino de paz, de igualdade, de justiça. Ela tem esse poder. Então, por conta de falta de referenciais dignos de fato no cenário religioso, ou até mesmo essa ideia, como eu disse há pouco, de um receio de Deus, como essa questão metafísica e todo esse desenvolvimento histórico que a religião gerou de confusão, de caos e brigas, enfim, que isso é uma outra discussão, como qualquer outro movimento também gerou, inclusive os movimentos políticos no mundo ocidental, né? Mas ela se apropriou disso com um discurso pacifista, bonitinho, e ela é a nova religião. Então, por que a gente precisa de um messias político? Porque ele é o cara que vai, né, já fazendo aí a ideia, né, Jair Messias Bolsonaro, é essa ideia de que ele é, entre aspas, esse messias, por conta de todo um desgosto, de toda uma insatisfação, de toda uma frustração e decepção com tudo que a gente teve na história. A gente precisa de alguém que nos traga luz, esperança, nos aponte um mundo melhor, o mundo vindouro. E a política aponta isso. Bolsonaro entrou nessa onda, não sei de maneira proposital ou não, se ele tem todo esse repertório por detrás dele, esse background, não sei se ele tem, sei que ele está sendo bem assessorado por alguns expoentes da religião evangélica no Brasil, mas eu não sei se essa era a intenção dele inicial, mas ele pegou um nicho em que ele entendeu que ele poderia ser esse representante de uma nova política religiosa, apresentando uma nova esperança e um novo mundo para as pessoas, em que a esperança seria renovada, a expectativa de vida melhor, uma tranquilidade, o resgate desses valores tão caros para a manutenção e estabilidade de uma sociedade. E a política está muito forte nesta questão, tanto é que a presença de outros setores religiosos se aproximaram dele com muita força, porque entenderam que ele pode resgatar aquilo que a religião perdeu por ser um representante agora político dessa nova religião, desse suposto novo Messias, de trazer um novo reino, de uma nova construção social e etc. para o Brasil, né? Então, não acredito que ele fará isso que as pessoas hoje têm medo, de transformar o Brasil numa ditadura. As instituições do Brasil funcionam muito bem, apesar dos pesares, mas funcionam. Há uma mobilização desde 2013 no Brasil de uma presença social, né, muito forte, das manifestações populares, enfim, há uma pressão muito grande. O Bolsonaro navegou muito bem nessa onda, usando principalmente a plataforma dessa pós-modernidade, que é a mídia social. Então ele dialoga muito com isso a partir das mídias. Ele não precisou fazer campanha tradicional, ele foi por uma campanha realmente fora do que era o convencional, que é essa pós-modernidade das mídias. E ele vai usar as mídias a seu favor, é claro. Então eu não acho que ele vai mudar a Constituição, vai transformar isso aqui numa ditadura e que vai cessear todas as nossas liberdades, ninguém vai poder mais fazer nada. Não acho, porque em qualquer lugar em que ainda haja democracia, o presidente manda até a segunda página, né? E aqui no Brasil não será diferente disso, porque por mais que ele tenha um apoio, mas a gente sabe que o brasileiro é assim, né? À medida que ele apoia alguém e essa pessoa de repente muda ou fere o que ele esperava, vai pro pau, vai fazer manifestação e vai criar toda uma outra mobilização. Então essa é a leitura que eu faço desse cenário político e religioso que o Bolsonaro então navega ou surfa
nessa nova religião que a gente chama hoje de política. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, dá aí o seu like, aperta o sininho aí para você se tornar inscrito do canal, compartilhe esse vídeo, que isso vai me ajudar e pode ajudar também outras pessoas a gente espalhar e divulgar essa ideia aí. Obrigado, o vídeo ficou um pouco grande por conta da temática, mas tá didático e fácil de compreensão. Valeu, obrigado por parar para assistir esse vídeo e conto com a sua ajuda aí em espalhar essa ideia. Um abraço, até o próximo vídeo.